horizontal. As equações da reta, a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, que elas são assim, ó, ax mais b. Isso dá uma reta diagonal. Mas se por acaso o teu a for zero, tu vai ter uma reta horizontal, simplesmente y é igual a b, que é o que tu tem aqui. Em outras palavras, então, sendo o a própria derivada no ponto, vou falar mais sobre isso depois, se tu está dizendo que a derivada no ponto é igual a zero, tu vai ter uma reta horizontal, como mostra essa equação aqui, caso a seja zero. Ou seja, o único ponto em toda essa curva que tem uma reta horizontal como reta tangente é justamente no ponto de mínimo. Por isso que a gente deriva a função e iguala a zero para encontrar qual é o valor de x que vai me dar esse custo mínimo, essa unidades, qual é a unidade mínima, qual é a quantidade que tu precisa fazer para ter o custo mínimo, sacou? Então aqui nesse caso seria, por exemplo, 3 quartos. Então se você tiver um x de 3 quartos, você vai ter o seu custo mínimo. Então viu como é super interessante, super importante para quem trabalha com administração? Verdade, verdade. Pode crer, se o professor não falou isso, ele é um jumento. Eu dou aula para um cara que trabalha em mercado de ações. Pô, o cara é pica, tem aula sobre. Exatamente o que eu quero fazer. Ah, Exatamente então. isso. Então você curte umas cripto ou você curte uma B3 ainda? B3, cripto não consigo entender muito bem. Eu dou aula de cripto também, tá? Se quiser um dia desse. Porra. Dou aula de tudo. Tudo que eu estudo, eu dou aula. Se quiser aula de Naruto também, também Porra. posso dar aula. Isso eu manjo, hein? Ah, então não precisa de aula, então tá bom. Também tem doutorado em Naruto já. Por sinal, tô te dando aula aqui com a camisa do Dragon Ball. Isso é o bom da aula online que tu não me vê, né? Posso dar aula do jeito que eu quiser. Mas e aí, Sim. teu pai mandou umas paradas aí pra nós? Vamos ver o que tem pra fazer aqui. Então, cara, sabe o que que é? Quando eu vejo esses problemas, é muito difícil de entender a nomenclatura, sabe? O que que o cara tá querendo que eu faça? Uhum. Por exemplo, calcule limite. Isso é uma coisa que eu já não tenho muita facilidade com funções. Assim, eu sempre estudei para passar só, nunca manjei muito. E daí, na parte de limite, foi a mesma coisa. Quando teve tipo uma matéria chamada pré-cálculo no primeiro semestre, e eu também, assim, estudei para passar e complicado. Então, se desse para pegar, assim, uma base, mais ou menos, por exemplo, nesse problema um. Ele fala: calcule o limite de x tendendo a f de x e justifique se a função é contínua no ponto A. Tipo assim, eu não entendo muito bem o que, que ele quer que eu faça. Claro. Entendo completamente. Você teve uma matéria de cálculo sem ter tido muita base em cálculo, né? Então, natural. Exato, é. Natural. Antes de mais nada, então eu vou fazer o seguinte. Vou te mandar uma apostila de cálculo, que ela é bem direta ao ponto. Caso tu queira dar uma lidinha para ver os pontos mais básicos da matéria, estará lá. Tá, Então, beleza. já está no teu zap. Obrigado. Então, vamos tentar interpretar. Né? As questões de cálculo elas são bem específicas. Então, nesse primeiro assunto, tu vai ter isso de encontrar, nem está sendo pedido aqui, continuidade, às vezes ele pede domínio, imagem de função, isso ainda é pré-cálculo. Eventualmente pode pedir limite para tu resolver o cálculo de limites, né, tu tirar de uma indeterminação. Depois ele te pede para obter derivadas ou retas tangentes à curva num determinado ponto, que tu obtém por meio da derivada. Depois ele faz aquilo que é mais voltado para a tua área, que é a aplicação de derivada para problemas. E, eventualmente, tu vai resolver integrais. Existe aquela integral do equilíbrio lá, preço de custo, preço de demanda, um negócio assim. Já fiz algumas questões de administração com isso. Então, Uhum. ó, um monte de coisas que pode cair nos teus problemas e a gente vai ver que nas provas vai ter exatamente isso que eu falei. Vamos começar tentando resolver essa primeira questão, tá? Vamos entender o enunciado primeiro e depois a gente resolve. Então eu vou apagar aqui Até que o tá. próprio, assim, o enunciado da letra A, por exemplo, se x diferente de A e f de x igual a, sabe, essas condições que ele coloca, às vezes eu não entendo muito bem também o que, que ele quer. Completamente. A forma que ele coloca também dá para ver que ele fez no Word isso aí. Daí fica complicado. Deixa eu te mostrar aqui. Então vamos ler passo a passo. Calcule o limite de x tendendo a A. Então, tem uma função, tem um valor de x, A, aqui é o eixo x, tem o valor A,
e tu quer saber qual é o limite da função quando tende a esse valor. Em outras palavras, tu tá pensando o seguinte, se liga. Essa função no ponto A tem um determinado valor de y, certo? Digamos que seja 3 aqui. Então, a hora que você aplicar o limite neste ponto, o que vai acontecer? Você vai, em outras palavras, assim, de uma forma um tanto automática, quando você aplica o limite, você vê qual é o valor, tanto pela esquerda quanto pela direita. Se pela esquerda e pela direita estiver tendendo para o mesmo ponto, quando você tem x igual a A, caso a gente nota que está tendendo a 3, né? Aqui é 3, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Então você pode dizer que o limite da sua função quando x igual a A é 3. Simplesmente isso. Ok? Tá. Graficamente é isso. Agora vamos fazer um pouco de álgebra. Vamos entender o que está rolando. Mas isso na prática é o limite. O que eu te expliquei é um bom resumo do que é limite. E justifique se a função é contínua no ponto A. Em outras palavras, tu vai ter que saber as regras para que uma função seja contínua num ponto. Quando a gente chegar lá, eu te explico. Bom? Vamos Certo. entender... Graficamente eu já mais ou menos sei como que é, que ela, sim, ela é meio que interrompida. Você não pode escrever, você tem que tirar o lápis do papel, entre aspas, para poder fazer, então significa que ela não é contínua, mas assim, não entendo muito bem como que eu vou chegar nisso. Claro, essa explicação é uma merda. Por isso que eu nunca falo isso de tirar o lápis do... Nossa, que coisa ridícula. Parece que tá falando com uma criança. Não tem nada a ver. Já vou te explicar o que tem a ver com continuidade. Certo. X diferente de A, então eu só estou escrevendo de uma forma mais explícita o que já está num textinho. Então, nós temos que a função ela tem essa equação se você tiver qualquer valor de x diferente de A. Então, como eu te falei, né? Vai ter vários valores de x. 1, 2, 3, 4. Tem o A aqui. Então, para qualquer função, desculpa, qualquer valor de x, tu vai ter uma função. No caso, é 6, basicamente uma reta. Mas quando chegar nesse ponto, quem vale é isso aqui. Então, apenas no ponto x igual a, tu tem essa equação estranha. Então, é uma função que ela vai se moldando mediante o lugar que você está. Então, tipo, é uma função que tipo, no momento é assim, chegou num ponto, ela vira assim, sacou? Uhum. Negócio esquisitão. Não é o que a gente vê normalmente. Se ele tiver uma função com uma parte só, tem duas partes. Muito bem. E é 6 se o x for igual a A. Para um A igual a 3. Então, Exato. mas. Então, em vez de A, eu vou colocar 3. Certo, certo. Muito bem. Então, agora nós estamos mais alinhados ao que deve ser encontrado. Já expomos a função, ela tem duas equações, uma equação para quando x é diferente de 3 e uma quando x é igual a 3, então vai ser tipo essa coisa aqui. Em todos os lugares, mas quando tiver no x igual a 3 vai ser um pontinho. Pontinho lá na altura y igual a 6. Esse negócio é assim, ó. Porque a gente vai ter x e y aqui, eu vou ter uma curva toda louca para cá também, não sei. Mas quando for 3, independente da curva pela esquerda e pela direita, tu vai ter 6. 6. Tá. Isso. É isso que tu tem graficamente, assim, sem eu nem saber qual é o gráfico lá. Depois eu vou jogar num software e a gente vai ver qual é o gráfico. Muito bem. Agora o que a gente tem que fazer? Justificar se ela é contínua. Não, primeiro calcular o limite. Vamos calcular o limite, então, da função do ponto x igual a A. Daí tu vai lembrar do que eu te falei, né, da curvona aqui e do ponto aqui. E daí tu vai pensar assim, pô, professor, mas é só tu ver qual é o valor da função quando x é igual a 3. O lugar é 6. É. Então o limite é 6? Tu acha? Acho que não. Não, não é. Porque Vai essa dar uma sua visão... indeterminação, não vai, se não me engano? Se você tentar Não, não. resolver. Calma aí. Vamos chegar aos poucos. Certo, certo. Primeiro a gente tem que entender o que é um limite. Um limite, ele não é o valor no ponto. Lembra que eu não expliquei desse jeito que está desenhado? O Ele é atrolado. bem próximo, né? Isso, é análise à direita e à esquerda, ou seja, bem próximo. Não exatamente no ponto, bem próximo. E a gente tem que bem próximo, ou seja, em valores diferentes de 3, mas bem próximo, é isso. É. Então a gente vai ter que aplicar o limite Exatamente. nessa parada. É isso que a gente tem que fazer. Então, cuidado.
E agora vem o primeiro teorema muito louco aqui. Vou escrever aqui para depois eu vou te mandar essa tela, claro, né? Além do vídeo. O negócio é o seguinte. O valor... Nossa. O valor da função no ponto, queremos o limite, não é o limite, mas sim a esquerda e a direita desse. Mas sim o valor, assim, o valor que a função tem se aproximando, ou seja, com valores próximos, a esquerda e a direita do ponto. Beleza? Tá. Não é o valor ali, mas é aquele valor que tu percebe quando tu está tendendo aquele ponto. Só uma coisa, quando ele tem, por exemplo, ali na setinha, ali, sobe um pouquinho, ali no X tendendo a A, se ele não tá com o sinal de positivo nem negativo, que diferença isso vai fazer? A diferença é que você vai, na prática, no cálculo, jogar x igual a 3 na sua função. Mas isso é diferente de você dizer que você está querendo saber qual é o valor em 3. Porque quando você está com uma função, às vezes pela esquerda e pela direita, você vai ter situações diferentes. Doutor, não estou pondo fé no que você está falando, então eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar aqui. Conhece o Symbolab? Simbolab, sim. É, ótimo site. Infelizmente é pago. Pois é, eu tenho ele pago. Que ostentação fora do normal. Se liga. Note que essa é a função 1 sobre x, uma função tranquilíssima. A gente vê o tempo todo na nossa vida. Okay? Note que pela esquerda do valor 0 tem que tende a menos infinito. O valor mais próximo ali de 0 pela esquerda é menos infinito. E pela direita é mais infinito, tá vendo? Sim. Porque, ó, tá tendendo a infinito, né? Quanto mais próximo você chega do x igual a 0 pela esquerda, mais para baixo, tá? Tá vendo? Mas nunca é. Nunca é, mas chega próximo. Daí o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer se tu simplesmente jogar 0 ali? Tu vai ter infinito. E isso não te diz, né, qual que é a resposta. Então tu vai ter essa série de problemas quando tu tiver com funções especiais como essa, entendeu? Que apesar de tu jogar o valor, tu vai ter uma resposta esquisita. E daí tu vai ter que lidar com essa resposta, às vezes fazendo alguma álgebra, às vezes falando sobre a tendência que tua função tem um ponto, esse tipo de coisa, sacou? Então quando tu joga o ponto, normalmente tu joga um ponto problemático. Por isso que a tua conta acaba não sendo apenas jogar o valor, mas sim resolver um problema algébrico para que aquele valor tenha algum significado. Então é uma coisa bem analítica, bem aos poucos. Relaxa, tá? Pelo amor de Deus. Tipo, por exemplo, nessa aqui mesmo. Se tu jogar 3 vai dar merda, né? Vai dar 0/0. 0 sobre 0 é uma indeterminação, não significa nada. Por quê? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0, certo? Uhum. Só que 0 dividido por qualquer coisa é infinito também. Quer dizer, uma coisa dividida por 0 é infinito. Né? 1 dividido por 0 é infinito. Pode jogar na calculadora. Tende a infinito, pelo menos. A calculadora vai dar um erro porque ela não escreve infinito. Mas se tu por acaso escrever na tua calculadora assim, ó, 0.0000001, que é uma coisa bem próxima de zero, tu vai ver dar um número gigantesco na tua calculadora, tá? Então é por isso que é uma indeterminação. Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. É uma indeterminação. Como é que a gente resolve uma indeterminação? Vai depender do método. É, o que eu vi, e que eu não sei se funciona para todos os casos, por exemplo, eu não sei muito bem como que eu faria nesse aí, mas era alguma coisa de, vamos supor, embaixo fosse. Nesse caso aí, você ia multiplicar tudo por x, alguma coisa assim, não é? Que é o de baixo, no denominador você pega o de maior grau, assim, entre aspas. Deu para Tem entender? que cuidar com isso. Tem que cuidar com isso porque nesse caso não funciona assim. Essa de maior grau funciona quando o x está tendendo a infinito, tá? Ah, tá, é verdade. Aqui não é bem assim. Aqui a gente nota o seguinte, 0 sobre 0. Bem, na prática, vamos esquecer um pouco de cálculo. Quando a gente joga um valor, uma função,
isso dá zero, isso faz a função zerar, a gente dá um nome para esse número. A gente chama esse número de raiz. Lembra quando tu resolve Bhaskara e tu encontra as duas raízes? Sim, sim. Aqueles dois valores, se tu, depois de ter encontrado, né, se tu pegar eles e jogar na tua função, toda a tua equação vai dar zero. Isso que é, por isso que tu procura raízes. Raízes são os valores que zeram a tua equação, beleza? Mas por que eu estou falando tudo isso? Por um motivo. Uma vez que tu sabe que os três é raiz tanto do de cima como de baixo, tem uma coisa muito interessante sobre as equações de segundo grau, as equações dos polinômios em geral, que é a fatoração. Tu consegue sempre escrever um polinômio de segundo grau, de n graus, na verdade, mas que a gente está focando no de segundo grau, dessa forma. Ok? Sim. Onde o x mais e o x menos são as duas raízes que tu encontra fazendo Bhaskara. Agora note o seguinte. Por que eu estou falando de raízes? Porque o 3 é uma raiz da parte de cima e uma raiz da parte de baixo. Em outras palavras, um desses termos aqui vai ser igual ao de baixo. Porque se eu joguei 3 e zerei o de baixo, e joguei 3 e zerei o de cima, significa que um dos termos aqui que formam a fatoração desse polinômio é dado por exatamente a coisa que está embaixo, x menos 3. Um deles aqui é x menos 3. Não sei qual, mas vamos dizer que é esse. Daí você vai e corta? Exato. Porque é igual em cima e embaixo. E tem que ser igual. Porque zerou para o mesmo número, sacou? Sim. Exato. Então qual vai ser tua missão agora? Preciso disso para saber teu nível de matemática. Quero que tu encontre as raízes desse polinômio aqui, que eu acabei de selecionar, o de cima. Tá bom, tá bom. Tu já Pode sabe ser como por é 3. Bhaskara mesmo? Por do jeito que tu quiser, tu já sabe como é 3. Agora é contigo encontrar outro. Tá. Eu não Deixa eu- tenho pressa, tá? Faz na tua velocidade aí. Tá, vou só escrever aqui Estou por rapidão. aqui, a hora que tu chegar a hora. A hora que tu terminar, me fala. Beleza. Menos 6 e mais 3. Menos 6 e mais 3. Você encontrou essas duas raízes. É, Menos 6 e mais 3, beleza. Bem, como é que eu já sabia que era menos 6 e mais 3? Some produto, né? some produto, sim, é Quais verdade. dois números que somados dá o negativo de 3, ou menos 3, multiplicados dá menos 18. Né? Esses que você falou, menos 6 e 3. 6 mais 3 dá menos 3, menos 6 vezes 3 é menos 18. Muito bem. Certo? Eu sou um pouco mais confortável com Bhaskara, assim, acho que a chance de eu fazer cagada é menor, então eu faço assim só para Concordo contigo. Mas, ter mais segurança. para esse problema aqui, esses problemas de limite, eu recomendo que você treine some produto. Por quê? Porque você já sabe uma das raízes. Então, se a pergunta é quais dois números somados Ah, é verdade. dá menos 3, quais dois números multiplicados dá menos 18, bem, você já sabe que um dos números é 3, né? É verdade, é verdade. E quando tende ao infinito, daí eu nem preciso fazer isso e faço aquele negócio lá do denominador. Exato. Tá, tá. Nossa, vou começar a lembrar disso, que ele de uma raiz eu já tenho, fica muito mais fácil. Então, como é sempre menos a raiz, se tu encontrou menos 6 e 3, né? Vai ficar menos 3 e mais 6. Tá. Menos 3 aqui. Beleza. Então a gente corta, corta.
E olha só o que sobra. X mais 6. Agora, a hora que você aplica o limite, 9. vai dar 9. Então, a Legal. resposta é o seguinte. O limite é 9. Tá, certo. Então, o limite dessa função é 9. Então, logo, o limite da função é 9. 9? Ô, caralho. 9. Ou seja, quando eu tendo a função, quando eu tendo o valor de x a 3, o valor de y tende a 9. Então, isso é um limite. A tendência é um valor de y. Tá. Beleza. Bem, é o que o problema pedia. Agora ele está dizendo o seguinte: justifique se a função é contínua no ponto A. Ok. Então, para isso, a gente tem que ver a definição de continuidade. Okay? Sim. Você sabe qual é a definição de continuidade? É alguma coisa de que tendendo pela esquerda ou pela direita tem que dar o mesmo valor, alguma coisa assim, mas eu prefiro que você explique. Certo, bem. Vamos deixar o livro explique para nós. Continuidade. Estudar a continuidade de uma função. Então vamos estudar a continuidade de uma função. Existe uma regra. Okay? Continuidade de uma função. Está aqui. Então, beleza. Definição. Então vamos para uma definição matemática. Não é eu que estou aqui dizendo, é os livros. Tá. Seja A tendendo a R. Se o valor de x pertence a A, ou seja, está no domínio da função que tu está trabalhando ali, dizemos que f é contínua no ponto A, se somente se o limite da função, ou seja, o valor que ela atende pela esquerda e pela direita, seja igual o valor da função no ponto, ok? É, um pouco confuso. Os pontos em que f não é contínua dizem que ela é descontínua. Beleza. Bem, na verdade, ele está dizendo algo óbvio aqui. Ele está dizendo que o limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Então, se você fazer o limite e der um valor diferente da função no ponto, não é contínuo. E isso acontece às vezes. Aconteceu nessa aqui. Só rapidinho, o que exatamente você quer dizer com o valor da função no ponto? Se tu pegar a função e jogar o valor, x igual a 3, por exemplo. Ah, tá, tá. No caso, nosso caso A é 3, né? No caso nosso deu 9 o limite Uhum. e o resultado foi 0/0? Não, fião. Nosso limite deu um 9, né? Então, O mas limite deu 9. Aquele 0/0 era uma indeterminação. Aquilo não era o limite. Aquilo era uma indeterminação. Aquilo era uma coisa que escondia a resposta certa, que é o 9. Ah, tá. O 0/0, pensa ele como se fosse uma tela, escondendo a resposta certa. Tem que tirar Tá. essa tela. Tá? Então, esquece que aquele 0/0, pelo amor de Deus. Tá, deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Então ela vai ser contínua se o 9 for igual ao que exatamente? Igual ao valor da função no ponto. Agora, se tu olhar para a coisa que eu escrevi aqui, é só uma reescritura do que o teu professor já colocou, ele está dizendo que a função no ponto, ou seja, em x igual a 3, é 6. Ah, Então, veja, isso é uma definição. Então, o professor definiu que isso aqui é a tua função. É tipo no computador, quando tu define uma função. Quero que o computador faça isso. Em outra situação, quero que ele faça aquilo. Então, aqui é o seguinte: se, if, x igual a 3, minha função é igual a 6. If else, é isso aqui. Ok? Se não, né? É isso aqui. Então, a função no ponto, no nosso caso aqui, a função no ponto é igual a 6. E o limite de x tendendo a 3 da função é 9. Logo, não é contínua. não é contínua. Puta vida. Mas é o seguinte, eu, para definir isso, sempre vou precisar dessa definição que ele deu aí, que se for igual vai dar 6, né? Você está dizendo que essa é a única forma de ter descontinuidade? Não. Mas é uma forma de perceber ela muito bem. Tá.
Tá. Entendeu? E daí agora, ele falou, justifique se é contínuo no ponto A, não é, que é um dá 6 e deu 9, e faça um esboço do gráfico da função. Ele está Beleza. pedindo a função a primeira? Então, ele tá pedindo tudo. Tudo? Aham, vou te mostrar. Vamos lá pro Simbolab de novo. Preciso que tu me dite a função, tá? Tá bom, eu falo. Calma aí, mas aquela inicial zona, né? Antes de pegar Isso, o a limite grandona. dela. Isso. Antes de pegar o limite dela, né? É, eu quero a função, exato. Tá, X ao x quadrado, quadrado mais 3x e x ao quadrado. Que desgraça esse simbolado. Mais 3x. menos 18, tudo isso dividido por x menos 3. Então a gente nota uma retinha. Isso é uma retinha. Mas olha só que coisa maravilhosa. Quando a gente chega aqui num determinado ponto, no x igual a 3, a gente tem um buraco, tá vendo? Ah, é. Realmente a função tende a 9 aqui. Mas ela só está tendendo. Ela. Bem, isso aqui é uma descontinuidade removível, né? Então, a princípio era para ela ser contínua, porque isso aqui é uma descontinuidade removível, é um buraquinho. Não teria problema, a função seria contínua. O problema é que a função não é só isso. No f de x não está escrito só essa parada aqui. Está escrito também que é 6 quando x igual a 3, né? Então a gente vai escrever assim, ó. 6 quando x igual a 3, então 3, 6. Ah, essa porra não entende. Vamos por GeoGebra. GeoGebra entende melhor isso. Mas GeoGebra, Eu também acho que já ouvi falar, viu? GeoGebra é bem melhor, só que não é tão simpático. Então, tá aí nossa função. Ela a princípio é contínua, a gente está vendo uma retinha perfeita, não tem descontinuidade. O problema está aqui, ó. Esse é o problema. A tua função toda são essas duas coisas ao mesmo tempo. É isso que eu defini como f de x ali no desenho, lembra? No Paint. Lembra disso? Como f de x? É, o f de x não era uma chave gigante com um monte de coisa escrita? Ah, sim. Então, não era só a função. Ele tem as duas definições, né? Isso. Então, o fato de ter esse ponto ali embaixo tira a continuidade dela. Uhum. Fez sentido. Né? Porque é aquela história do lápis, né? Agora, se tu ficar passando o lápis pela reta, não vai conseguir ir no ponto sem riscar tudo cagadamente, né? Então, Sim. é isso. Então, a gente nota que o valor que a função tende pela esquerda e pela direita, que é o 9, não é o mesmo valor que a gente tem quando x igual a 3. Quando a gente tem x igual a 3, é aquele ponto ali. Bom, Beleza. a ideia E, é essa. e como que eu ia fazer esse gráfico na raça? Tipo, numa prova? A dica que eu te dou para fazer o gráfico, com as palavras, é que seja É, questão de dica, né? Pode tá. fazer de mil formas. A dica seria o seguinte: a dica de ouro é o seguinte: quando tu está resolvendo o limite, tem uma hora que tu corta tudo, né? Tem. X menos Ok. 3 e o x menos 3. Daí tu chega nisso. Tu Sim. pode fazer o gráfico disso. Isso aí é o gráfico de uma reta. Ah, é a mesma coisa. Y igual a x mais 6. Isso é uma reta. Então tu faz o gráfico disso. Aquela reta que a gente viu no GeoGebra é a reta y igual a x mais 6. Ah, tá. Quer ver como é? É, Ó, vou te mostrar aqui. Ela é é a y mesma igual. coisa, né, no fundo. Sim, é a mesma reta. Ó, olha como é y igual a x mais 6. O coeficiente linear é 6. Ó. Eu não sou muito. Eu nunca manjei muito disso de. Não, o jeito que faz é. Se for do primeiro grau, você faz assim a função. Se for do segundo grau, eu sei que ela tem. Recomendo fortemente que tu resolva esse teu problema de matemática básica. Tá? FGV é tenso. É, então. Fazendo só cálculo 1 por enquanto. A hora que chegar em cálculo 2, eu tenho até medo. Cálculo 2 da FGV é barra É pesada. foda. Eu tenho alguns alunos de cálculo 2 que estão sofrendo, da FGV que estão sofrendo comigo. Da Comigo FGV não, né? também? Sim, com o professor. Sim, eles são de cálculo 2, pelo que eu entendi. Né?
Não é bem dois, né? Tem outro nome. Eu Tem acho que o nome da matemática matéria é aplicada 2 aí. matemática. É, um negócio assim. É bem pior que isso. Muito pior. Então, mas É tão fica mais pior que nem eu difícil? sei fazer as coisas às vezes. Fica mais difícil mesmo? Mas você tem aluno de administração ou econo? É como? É, econo é mais fodido mesmo. Ah, então é animal. Animal. Beleza, então, bem, está feito, né? Um dia feito. Agora é o seguinte: eu ensino pelo método socrático. O Sócrates dizia assim: só aprende algo quando tu percebe que tu não sabe fazer algo. Tu percebe o que tu não sabe. Então, o que eu vou pedir para ti fazer? Pedir para ti fazer a B. Pelo menos tentar começá-la. Tá, Ó, vamos lá. antes de mais nada, eu não vou estar aqui contigo. Eu vou dar uma saidinha. E quando eu voltar, eu quero que tu me diga quais que foram as tuas dúvidas. Por quê? Porque quando eu resolvi a conta para ti, eu não passei pelos erros. Eu já sei fazer de cor aqui. Uhum. Então eu vou pelo caminho certo sempre. É tudo muito óbvio quando alguém que sabe está fazendo pra gente. Agora as coisas que são óbvias para mim não vão ser tão óbvias para ti. Tá. Então tu vai tentar fazer uns 5 minutos de desespero, um pouco menos. E daí, bem, depois tu me diz o que tu conseguiu, o que tu não conseguiu, etc. Eu vou te mandar o que a gente já fez agora. Tu pode usar isso como cola, tá? Tá, eu vou tentar sem cola, caso eu precise, eu puxo lá. Isso. Daqui a uns 4 minutinhos eu volto, beleza? Beleza, beleza.
E aí, como estamos? Alô? E aí? E aí? Eu fiz aqui, eu acho que tá certo. Eu cheguei Hum, que ela é contínua. você chegou que ela é contínua. Bem, É, para ela ser contínua significa que quando você fez o limitezinho, essa funçãozinha, deu 11 no final. deu 11 no final. Certo, deu isso mesmo. Eu fiz por soma e produto, que nem você falou, eu já deduzi não, né? Eu já peguei que uma das raízes era o 7 e eu olhei para o 28, então vezes 4, né? Mas como é negativo, então menos. Mas, uma coisa só. Diga. Na real não importa, né, a ordem. Então eu fiz, daí ficou 4 e menos 7 ou menos. Não importa, né? Assim, eu já deduzi que era menos 7 a raiz e mais Não, cara, a 4. ordem dos fatores não altera o produto. É, Bora, bora, continua. então. Eu cortei o menos 7 o x menos 7 em cima e embaixo, sobrou x mais 4 e daí eu substituí e ficou 7 mais 4 11. Acertou, pronto, gostei, tá aprendendo essa parada aí. Agora é só treinar, Miserável. só fazer tudo miserável, que daí tu vai saber fazer o resto, Daí eu beleza? fiz a C também, aproveitei Ô, louco, fazer você foi rápido, hein? Eu aproveitei para fazer a C, mas eu cheguei que x mais 3 no final, daí deu 7 para C. Então não é contínuo. Então não é contínua, porque era menos um ali, Exato. né? Cara, eu Exatamente. não acredito que eu consegui, viado. É Muito tão foda, simples cara. quando você explicando, velho. Que porra, É que eu Nana. sou um professor muito foda, cara. A questão é essa. Olha, parabéns. Beleza, vamos lá. Essa é a 2 da lista, vamos ver aqui. Calcule a taxa média de variação mensal de um valor inicial V0 investido no primeiro dia do mês, isto é, t igual a zero, e que n Então, meses depois está igual a Vn. O que significa esse resultado? E aí, tu sabe o que deve fazer? eu acertei essa. Mas, quando eu fiz por conta própria, o exercício era para o aluno escolher uma das letras que ele queria fazer e mandar. Então, ia ser 5 no total. Eu consegui, mas eu não fiz do jeito que provavelmente que é para ser feito. Eu fiz meio que na raça. Eu peguei a diferença e dividi pelo número de períodos e, e acertei, sabe? Mas eu não sei se Uhum. esse é o jeito certo. Não, é exatamente isso. É a mesma forma, veja, taxa média de variação. Né? Olha só essa frase, taxa média de variação. Uhum. Vamos pensar na velocidade média, uma coisa que tu fez muita continha na tua vida. A velocidade média não era o delta S pelo delta T? A quantidade que tu andou dividido pelo tempo que tu demorou para andar? Sim, Então, a quantidade aqui dessa taxa média vai ser o delta V, na verdade. É o V n menos o V zero, dividido pelo n. Da mesma forma que aqui, tu basicamente coloca a quantidade de tempo que você demorou para a posição final. Sacou? É a mesma lógica da sim. velocidade média. Nunca fui o brabo da física, mas eu entendi. Entendeu a lógica? Isso que importa. É o que a gente faz cotidianamente, né, para calcular qualquer coisa que envolva trânsito, né? É isso. Então é isso. Nem vamos perder tempo falando dessa, então. Pra próxima. Então, mas não, ela tinha feito de algum outro jeito diferente, né? Não sei como que isso pode eventualmente se complicar e não dá para fazer mais desse jeito que eu Talvez tu fiz. esteja confundindo. Não tem um jeito muito diferente desse que eu acabei de te mostrar, tá? Tá, então deve ter sido só uma fórmula que ela usou que era isso, e eu não usei, tipo, seguindo uma formulinha, eu só peguei diferença e dividi. Isso. Vamos Tá, lá. Problema 3. 3. Esse aí esse aí eu quero que você explique, assim, Vamos lá. um pouco de calma, né? Quando ela explicou isso, eu não entendi muito bem esse negócio de primeira, segunda. Sei lá, você tem que pegar e substituir. Assim, explica você que. Claro, claro. Deixa eu te explicar aqui. Eu não consigo nem imaginar como deve ser entender tanto dessa merda que você bate o olho e você já, assim, já mata, tá ligado? Basicamente é fazer isso 24 horas por dia. Considere que a informação abaixo se refere ao saldo de uma conta que varia de acordo com a função S. Bem, então você tem uma conta do banco, onde o saldo
o valor de S depende de x. Uhum. Então, para um diferente valor de x, você vai ter um diferente valor de S. Tudo bem. Calcule a taxa de variação do saldo desta conta em relação ao ponto de partida A. Podia ter dito outra coisa, tipo capital inicial. Mas tudo bem. Temos um valor inicial A e um valor final, eventualmente. Considerando uma variação ΔX dada em meses, provavelmente. Meses. Para as duas situações indicadas. Ok? Uhum. Isso aí. Então, ele quer o valor médio. Vou pegar o primeiro aqui. Bem Tá. de buenas também, porque novamente é velocidade. É uma coisa da velocidade. É o final menos o inicial dividido pelo tempo, ou seja, a quantidade de meses que você brincou. Beleza? Então, tem uma coisa que eu estou achando estranha aqui. Que é ΔX. Considerando uma variação ΔX dada em meses. Ah, variação de X. Ok. Eu só não entendi por que esse A e esses As aqui. Calcule a taxa de variação do saldo do encontro em relação ao ponto de partida A. Ah, tá. São duas situações. Vai É, fazer a então. mesma questão para a primeira situação, onde o A é 2, e para a segunda situação, onde o A é 7. É isso mesmo. É. Beleza. Então, vamos para a primeira situação, então. Tá, deixa eu só escrever rapidão. A gente quer a taxa de variação. A gente quer T. Vou chamar de T, deixa eu chamar de outra coisa. Então a gente quer ΔS por ΔX. Taxa de variação é sempre delta alguma coisa por delta outra coisa. A derivada é um delta uma coisa dividido por delta outra coisa. A f' de x é sempre um delta y dividido por um delta x, quando essa variação tende a zero. Por isso que ele está falando tanto de deltas aqui. Porque para entender derivada é muito importante. Tá bom? Tá, delta é a variação, né? Final menos inicial. O problema é que no caso da derivada, o final é muito próximo do inicial. Por isso que tende a zero. Hum, A ideia é essa. Mas isso aí fica para outro dia. Então, no caso aqui, é o S final menos o S inicial, virou quase equação da velocidade. Isso aqui. X final menos X inicial. Beleza. Agora a gente tem que substituir os valores. Bem, embaixo a gente já sabe o que é, né? É delta x embaixo. Então aqui é 3, independente de qualquer coisa. tá, Mas eu não vou deixar independente de qualquer coisa. Eu vou te mostrar de onde que aparece o 3. Okay? tá. Ele está dizendo que o ponto de inicial, situação inicial, ele falou que o A é a situação inicial, é 2. Okay? Uhum. Então o meu x inicial aqui é 2. Ah, tá. Tá. Tipo um Se o x0. x inicial é 2, qual que deve ser o x final para que o ΔX seja 3? Para que aqui embaixo tudo seja 3? Vai ter que Qual que deve ser o ser. valor disso? Pra ir embaixo ser 3? Isso, 5? exato. Então o x final é 5. É isso que a gente tirou dessa lógica. Vamos anotar isso. Ok? Vamos continuando. Aqui eu já vou colocar 3, dado que o enunciado me deu. E aqui eu vou tomar um cuidado maior. Por quê? Porque o saldo inicial é o saldo quando o x é 2. Sacou? Tá. Ele é tipo um x0. Não, ele é um x, um S2. Não é 0, é 2. Não confunda. Tá. É só o inicial, é o valor inicial. Então o meu saldo inicial quando o meu x é 2. Então aqui, no caso do final, mesma lógica. Só que em vez de 2 é 5. Eu quero saber o saldo, ou seja, o valor de S, quando o x é 5. A gente está acostumado do ensino médio a colocar sozinho o número aqui, mas o professor poderia ter deixado mais claro que aqui é basicamente tu jogar o valor. X igual a 5, x igual a 2 na função que representa o S. Qual que é a função que representa o S? Está ali em cima. A função que representa o S está aqui em cima. Se liga, a função é essa.
Então agora você vai pegar esses valores de x igual a 2 e x igual a 5 e jogar nessa função. Ok? Então quando S é 2, eu vou ter um meio, fazer 1,5 aqui, né? Vezes 2 ao quadrado. Tá bom? Quanto que é isso, então? 20. É? 4 vezes 1 meio é 20? Ah, é um meio, perdão. Minha mente apagou que era uma vírgula. Eu achei que era um vezes 5 vezes. Ah, meu Deus do céu. Aí não, Perdão, mentiu. perdão. Não mentiu. Vacila, tio. Chegar na hora da prova e trocar ponto por vírgula já era, hein? Olha lá, S5 agora. Foi Então, mesma automático. parada. É, pois é, tô ligado. É que pra mim é automático também colocar ponto, porque os programas que eu uso entendem ponto como vírgula. No Daí já Python, era. alguma coisa assim? Eu uso o Wolfram, é matemática, a linguagem do matemática. Um programa de fazer cálculo. Hein? Então vai ficar 25 vezes 1,5. Ó, eu não vou fazer na calculadora essa merda. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é 25, né? Qualquer macaco treinado sabe. Então, eu sei que 1,5, né? É 1 mais meio, certo? Uhum. Vezes 25. Agora eu faço o chuveirinho, sabe? Propriedade distributiva. Sim. Eu vou ficar com 25 Mais a mais metade 1 de meio vezes 25. 25, ou seja, metade de 25, que é 12,5. Então isso aqui deu 17. 37,5. Nossa, falei merda, 27. 30. Nossa, 37. Nossa. Trabalhando de ator, tô passando meio ruim já. Pronto, então para finalizar a aula aqui, velho, tem que finalizar porque tem um aluno já na minha orelha aqui, tá? Mas Beleza. numa próxima aí nós faz uns minutinhos a mais só pra ficar top daí. Desculpa mesmo, é que teu pai me pediu assim em cima do laço. Não, não, relaxa, relaxa. Relax. Então tá bom, deixa eu pegar aqui o another Daí faz a value. mesma coisa para a segunda situação, Exato, considerando o igual a 7, substitui. exato, exatamente. E vai fazendo para todas as outras lá, sem medo de ser feliz, tá bom? Tá, tá, Então é beleza. isso, velho. É o que nós tem para hoje aí. Se quiser mais alguma aulinha, é só me chamar. Lógico, sim, eu vou entrar em contato. Gostei, gostei. Então é isso aí. Vou te mandar tudo que a gente Obrigado, fez de e depois eu verdade. te mando o link do vídeo, da videoaula, tá bom? Tá, beleza. Falou então, meu cara. Até a Obrigado, próxima. Samuel. Tamo junto.